quando você se referiu ao Brasil, né, eu já mencionei isso, você chamou o Brasil de um país fraturado e te incomodou muito a viagem a Salvador, conforme você me explicou. O Brasil é um país que só introduziu a palavra feminicídio em 2015. E sempre quando há silêncio, como você mostra, há, na verdade, muita contradição. O Brasil é um país que a cada 7 minutos uma mulher é vítima de violência física e que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil, sendo 59% negras. O Brasil é também um país que tem sistematicamente chacinado e linchado homens negros, como você chama tanta atenção no seu livro. Somente em 2012 foram 56 mil mortes, e destas 77% de pessoas negras. São dados de guerra civil, e eu gostaria muito, acho que todos aqui gostariam de que você dividisse conosco essas suas impressões sobre o Brasil. É engraçado, quando eu falei da história deste trabalho de Édipo, este trabalho de Édipo fala exatamente sobre o que tu, Khalaf, estavas a falar e o que tu falas agora também, e que fala sobre as políticas de violência. Por exemplo, a história de Édipo muitas vezes foi na psicanálise muito explorada como uma história de desejo. É uma história de desejo entre um menino que se apaixona pela mãe e que é rival ao pai. E muitos outros elementos da história de Édipo foram absolutamente ignorados. Transformou-se, foi reduzida a uma história de sexualidade e de desejo. Foi já no final dos anos 50 que Fanon, e ele era muito jovem, ele era um intelectual com 28 anos quando escreveu Máscaras, Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele escreveu algo extraordinário. Ele disse: o complexo de Édipo é uma invenção branca, porque o complexo de Édipo, da forma como é explicado, fala sobre o poder e o acesso ao poder. É uma relação, fala sobre a família, mas a família como um sinónimo de nação, e a nação como um sinónimo de família. Mas nós não podemos esquecer que os povos colonizados não pertencem a essa nação e que não têm acesso a essa nação. E por mais obedientes que sejamos, nós não temos acesso a essas estruturas e esse privilégio histórico, constitucional, institucional, estrutural. Portanto, esta é uma problemática que é uma problemática, é um conceito colonial e patriarcal. E depois, isso foi algo que me marcou muito, como ele trabalhou isso. E nesta peça, assim como no livro, que eu acho que foi onde eu comecei a ensaiar, por exemplo, estas questões da violência, é como a questão do complexo de Édipo fala exatamente sobre essa violência, como os corpos marginalizados passam a ser os corpos, o palco, onde a violência pode ser exercitada, exatamente para proteger essa nação e essa família. Ou seja, todos os desejos agressivos dentro da família e da nação, a rivalidade com as figuras parentais, que não podem ser exercitados, e para obedecer às figuras parentais, toda essa agressão é projetada no exterior, nos corpos negros. Não é por acaso, e nos corpos femininos negros, não é por acaso que os corpos marginalizados passam a ser o corpo onde é exercida a humilhação, onde é exercida a violência, onde é exercida a agressão. Esse corpo passa a ser o depósito onde as agressões da nação são projetadas. Isso é um dos elementos que aparece aqui. Quando eu vim pela primeira vez ao Brasil, isso tornou-se era muito manifesto e muito visível. Visível, por exemplo, na arquitetura, essas políticas de violência, essas políticas de humilhação. Uma arquitetura que
constrói constrói uma arquitetura com portas de frente e com portas de fundos. Uma arquitetura que, propositadamente, constrói espaços diferentes, entradas diferentes e saídas diferentes para corpos diferentes, que não se devem encontrar. Nós sabemos que os corpos que entram na frente não são os mesmos corpos que entram nas portas dos fundos. Nas portas dos fundos entram os corpos, que são os corpos serviçais, que tocam os botões, que abrem as portas, que limpam o lixo. Há um apartheid de corpos, que, por exemplo, ainda é presente na arquitetura, que é uma contradição com a Constituição Democrática. Parece ser impossível viver numa democracia onde se constroem casas que separam os corpos e a entrada e saída de corpos, por exemplo. Então, são esses pequenos exemplos que se normalizam, que aqui são normalizados e que eu acho que são violentos não só pelo facto que são violentos, mas eu acho que a maior violência Tudo bem? Eu acho que a maior violência de tudo isso é exatamente a violência de normalizar a violência.